Reviravolta em renovação de Arrascaeta com o Flamengo. Definido adversário do Mengão Sub-20 no torneio intercontinental, galera. Antônio Carlos Zago, técnico do Botafogo da Paraíba, fala sobre a expectativa do jogo. Papel de Felipe Luiz na recuperação de jogadores do elenco do Mengão, amigos, tem sido importantíssimo. Flamengo vai fazer reunião para votação do estatuto e, por fim, Mengão tem a melhor defesa do Brasil de 2025. Amigos, bom, isso aí já estava claro, né? Fala, galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, e deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Futebol é algo muito engraçado. Ainda no ano passado, a gente acompanhou de perto toda aquela problemática de renova, não renova com Gabriel Barbosa. De repente o Flamengo ofereceu ali um tempo de contrato que o jogador não queria também um aumento salarial, acabou não dando em nada, o jogador já está em outro clube. Uma outra situação vem se arrastando do início do ano para cá. E qual que é? A renovação de Arrascaeta. A princípio, o empresário havia procurado o Flamengo para estender o vínculo. O Flamengo deu uma erguida no pé, até porque o contrato do jogador com o Mengão se encerra no final do ano que vem. Agora, com as apresentações que o jogador vem fazendo e por entender que esse momento ele acaba despertando o interesse de outros clubes, o Flamengo vai chegar para a Arrascaeta e buscar a renovação. Tentando o quê? Garantir, óbvio, a permanência do uruguaio por mais tempo vestindo a camisa do nosso rubro-negro. Hoje, ele está com 31 anos de idade e toda janela de meio de ano e final de ano, pelo menos nos últimos 2 anos, aparece ou o clube do Catar ou o clube da Arábia Saudita interessado na contratação do atleta. Acho muito bom o senhor Flamengo realmente se resguardar, até porque outro jogador para substituí-lo na posição nós não temos, né? Não temos nenhum reserva, vamos ter um jogador para substituí-lo? É difícil, Exagerei? Viu? Acho que um pouquinho. Vocês entenderam, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, o foco do Flamengo está agora no jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil. E Ayrton Lucas, que vem sendo titular aí nas últimas partidas, deve estar novamente entre os 11 iniciais. Segundo informações do UOL, amigos, o técnico Felipe Luiz tem auxiliado o jogador no dia a dia, tanto na parte técnica quanto na parte mental. Fato, ele não vinha tendo boas atuações e com isso recebia muitas críticas da torcida, mas agora também é visível a melhora que o jogador tem apresentado. E Felipe tem um papel fundamental em tudo isso, inclusive na última coletiva ele relembrou quando ainda jogador do Flamengo foi banco para Ayrton Lucas, né, galera? A gente, né, de verdade fica muito feliz com essa melhora do jogador, com essa volta de Ayrton Lucas. Queremos sempre ver todos os nossos jogadores muito bem, né? Assim, a Ju até em off estava falando sobre outros trabalhos que vêm sendo feitos em paralelo dentro do Flamengo com outros jogadores que não estavam tendo uma boa performance. O caso, por exemplo, do Alan, a gente trouxe ontem De La Cruz. Isso é importantíssimo, a gente tem que ter um elenco forte sempre. Ele prometeu, assim que chegou a técnico do profissional, que ele ia recuperar jogador por jogador. E ele está cumprindo, né? Sim, arrisca. Quando se fala em
Copa do Brasil, a CBF tem a mania de dizer que é o torneio mais democrático que tem aqui dentro. E é verdade. Numa realidade natural, muitos dos confrontos, principalmente dessa terceira fase, seriam impensáveis. A verdade é essa. Flamengo e Botafogo da Paraíba. É um confronto que, dentro da realidade de cada clube, não dá. O Botafogo da Paraíba hoje está na Série C. E o técnico deles, o Antônio Carlos Zago, falou sobre o desafio e a ansiedade de enfrentar o Mengão pela terceira rodada do torneio. Ele falou o seguinte, galera, é lógico que quando você tem um jogo importante como uma das melhores equipes do Brasil, talvez você fique na ansiedade, mas realista, ele afirmou o seguinte, que o duelo contra o Mengão não é o campeonato deles. Depois se acontece um azar no meio do destino, ele vai falar que jogou tudo naquela partida. Verdade. Mas tudo bem. Segundo ele, o principal objetivo é o quê? O acesso da Série C para a Série B. E o próximo confronto após o jogo contra o Mengão, que vai ser contra o Guarani pelo torneio Série C. Amigos, eu sempre confio desconfiando, então esse papo aí é aquele, se der certo, opa, ótimo, se não der certo eu já falei antes. Eu acho que ele tá morrendo de ansiedade, ele só não quis falar pra ficar mais neutro. Segurar um pouquinho o tchan, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo convocou ontem os integrantes do Conselho Deliberativo para uma reunião extraordinária no próximo dia 5 de maio. O objetivo dessa reunião, amigos, é debater uma possível alteração no Estatuto sobre a formalização de reuniões híbridas do próprio Conselho e a chance de alteração para votação remota, tanto do Conselho Deliberativo quanto do Conselho Fiscal. O BAP já havia falado sobre essa possibilidade tempos atrás. Vamos ver aí como será o resultado dessa votação, né? Eu acho que tem que ter o direito para todos. A partir do instante que você é sócio, tem direito a voto, tem mais é que votar, esteja onde estiver. E seguindo com as notícias, na semana passada a gente falou que iria ser realizada a final da Champions Sub-20 da Europa. E estavam no confronto o Trabzonspor, acertei o nome, versus o Barcelona. Aí veio a sarrafada. Barcelona meteu-lhe 4-1 e é o adversário do Flamengo no torneio intercontinental, que o Mengão, inclusive, é o atual campeão. Pela fórmula dessa disputa, o campeão da América do Sul joga sempre em casa. Eu não sabia disso. Porém, em casa significa na América do Sul. Agora, vai existir a conversa entre Conmebol e Flamengo para definirem o palco da final. Eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai querer jogar no Maracanã. Porém, fora o ano passado, nos anos anteriores, essa decisão aconteceram em estádios de outros países dentro do continente. Já teve na Argentina, já teve no Uruguai. Portanto, Mengão, vamos trabalhar para ter casa cheia, para empurrar os nossos meninos, porque o Barcelona tem um time de base sensacional e a nossa molecada tem capacidade e competência de vencer. Ou seja, será jogaço. A gente tinha, inclusive, comentado que esse jogo vai acontecer em agosto. A gente ainda não tem a data, galera. Assim que tiver, fiquem tranquilos. Passaremos a vocês. Vamos apoiar a garotada assim como foi o ano passado, Defender o título atual e ser bicampeão. Com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, ultimamente nós temos falado muito sobre o ataque do Flamengo. Chances criadas, oportunidades perdidas, goleadas, enfim. Mas e como anda a defesa do Flamengo? Bom, o Flamengo hoje tem a melhor defesa de 2025 entre os clubes da Série A do Brasileirão. Em 25 jogos oficiais, que fique claro, o Mengão sofreu 12 gols, uma média de 0,48 por partida. No jogo de domingo, inclusive, nós falamos isso aqui também no canal. Foi o 5º jogo consecutivo
sem que a defesa fosse vazada. O recorde até aqui, amigos, nessa temporada é de 6 jogos no Campeonato Carioca. No início da competição, todos devem se lembrar que os garotos do Ninho sofreram 5 gols. Porém, quando retornaram os jogadores do profissional, foram 6 jogos sem sofrer gol. Mas não é de hoje que o Flamengo vem bem na defesa não, amigos. No ano passado, foi campeão do Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil com a melhor defesa nas duas competições. Mas vamos voltar para 2025 e falar somente desse ano. Bora ver aí quem são os que têm as 5 melhores defesas? Bora lá. Começando, como eu falei, pelo Flamengo, que tem 12 gols sofridos em 25 jogos, uma média de 0,48. Em segundo vem o Atlético Mineiro, 13 gols sofridos em 23 jogos, uma média de 0,56. São bons na defesa e no ataque também, né? Porque não faz gol nenhum. Em terceiro, o Bahia, 19 gols sofridos em 31 jogos, uma média de 0,61. Em quarto, o Internacional, 14 gols sofridos em 21 jogos, uma média de 0,66. Em quinto aparece o Palmeiras, 18 gols sofridos em 25 jogos, uma média de 0,72. Motivo de orgulho, a gente vem falando sempre sobre o sistema defensivo do Flamengo, que é robusto, compacto e muito seguro sempre. Que continue assim. Com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.